Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a sua casa nesse dia. Segunda aula do trimestre, o propósito dos dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor possa realmente nos visitar nessa manhã. Deus, eu quero agradecer o Senhor, Deus, e dizer mesmo, papai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mantido, Deus, a nossa fé, o Senhor tem mantido, Deus, o amor, o perdão sobre nós. E, Deus, que a nossa esperança continue sendo renovada com essas aulas, com a Tua Palavra, a cada dia, papai. Os meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, que a família deles, que a graça do Senhor possa mesmo inundar o lar de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Texto áureo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém, queridos? Lembra da nossa oração? Então vamos lá. Que o Senhor nesse dia te encha do Espírito Santo. Você que está nos ouvindo, você que tem realmente buscado a Deus, seja cheio do Espírito Santo e do poder de Deus para compartilhar, para entender, para discernir o tempo que temos vivido e para que você possa ser um testemunho vivo de Deus para as pessoas. Vamos lá, introdução. As dádivas divinas não são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Vamos falar sobre a Igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Muitas pessoas vinham de muitos lugares diferentes, enchiam a cidade com seus santos, com suas imagens, com a idolatria, com as suas crenças diversificadas. Por isso aquela bagunça na igreja foi se misturando, foi se aglomerando gente, e Paulo precisou realmente ser enfático quando escreveu para os coríntios. Como poderia uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Ali existiam divisões, inveja, imoralidade sexual e outros diversos contrastes ao evangelho pregado por Paulo. Aprendemos com tudo isso que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Muito que Paulo escrevia para aquela igreja porque lá aconteciam aquelas coisas. Então, se Paulo falava sobre imoralidade, é porque naquele local, cada igreja tem a sua peculiaridade, cada igreja tem a sua característica, cada cidade, cada país. Por isso nós precisamos ter discernimento do Senhor. Quando Paulo escrevia, porque com certeza ali era necessário se falar sobre aquele assunto. E o carinho de Paulo, o amor de Paulo pelo Evangelho, levava ele a cada dia a buscar no Senhor mesmo a autoridade para confrontar aqueles pecados que escandalizavam mesmo o nome de Cristo. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos pessoais próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Basicamente, todas as aulas nós vamos falar sobre isso. Quando estiver falando sobre os ministérios da igreja, sobre os dons de serviço, tudo vamos falar. Realmente os dons são de Deus para nós, para que nós possamos usá-los entre as pessoas na congregação, entre os não crentes, não cristãos, mas também entre os cristãos, aqueles que professam a mesma fé que nós. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos falar um pouquinho sobre o falar em línguas estranhas, né? O dom de línguas, muitas vezes usado pelas pessoas. Paulo fala que aquele que fala em línguas, fala senão a Deus em mistérios.
E é muito interessante, porque olha só, ao fazê-lo de maneira devocional, ou seja, no seu dia a dia, na sua prática cristã, você vai batizado com o Espírito Santo, edifica-se no seu relacionamento com Deus, porque você fala única e exclusivamente a Deus, Ele te entende. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, mas cuidado! Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Falhavam na edificação da vida dos outros irmãos. Por isso que Paulo fala sobre a interpretação das línguas, da profecia, para que o povo realmente entenda o que está acontecendo. Quando você ora em línguas, você fala com Deus. E você se fortalece no Espírito, você se fortalece para o seu dia a dia. E você precisa praticar isso, em nome de Jesus. Um dos desejos legítimos do apóstolo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja fosse edificada. Nós já falamos sobre isso. Agindo assim, edificariam suas próprias vidas e a de todos, realmente como uma congregação, como irmãos em Cristo Jesus. Os dons não são atestados pessoais de santidade, que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Também não as tornam melhores ou superiores a outros crentes, não para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas para a glória de Deus. E o que é bom? Para que servem mesmo esses dons? O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Um todo. Todos são edificados. Não só você, não só algumas pessoas, todos. Esse acesso precisa ser dado a eles. Quer dizer que eles vão ser cheios, que eles vão aproveitar isso? Não, é individual, mas que você precisa ter em mente a inclusão de todos na igreja serem edificados por qualquer palavra, por qualquer visão, por qualquer revelação. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Agora, como vai acontecer, já depende de cada pessoa diante de Deus. Sem tumulto, sem descrenças, com respeito, reverência, até os não crentes são tocados pelas manifestações gloriosas e graciosas da graça e do poder de Deus. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Estava acontecendo isso em Corinto. O amor representa a essência da vida cristã. Aí vamos ser chamados de quê? De despenseiros. O que era um despenseiro? Antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação do núcleo familiar. Sabe quem é o despenseiro hoje em dia? Você, eu. Nós somos dispenseiros dessa multiforme graça do Senhor. Como? Através da palavra do Senhor, através da oração, através dos dons que Ele nos deu, para que nós possamos edificar as pessoas, alimentar as pessoas. Você tem sido boca de Deus no seu dia a dia, para a sua família, para os seus amigos, para o seu ciclo de amizades? Você precisa ser assim. Você precisa ter sempre uma palavra de bênção, uma palavra de edificação para as pessoas que estão ao seu redor. Amém, queridos? Você, então, é um dispenseiro do Senhor. Você, então, amada, querida do Senhor, você é uma dispenseira daquilo que Deus tem realmente colocado nas tuas mãos. Olha o que Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com os mandamentos, com os decretos, com a lei, com a palavra. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. O mundo anda assim, mas nós não podemos ser testemunhas disso. Precisamos ser testemunhas do poder de Deus para transformar. Por isso, Ele deu dons aos homens. Ele concedeu que homens fossem capacitados de poder e graça, revestidos de poder, para poder testemunhar dele ao mundo todo. Nunca podemos usar os dons de Deus em benefício particular. Sabe o que você é? Você é um tijolinho na construção. Olha aí, cada um de nós. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos.
Não faça isso, amado. Não use o que Deus te deu só para você. Use para se fortalecer, mas seja forte para poder espalhar, distribuir e realmente ministrar às pessoas o que você tem recebido. Amém? Então você já sabe, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, compartilhe essas aulas, desfrute desse material, pegue a sua Bíblia, leia os textos da aula passada, dessa aula, do trimestre passado, que falamos sobre o Espírito Santo também, para que você seja cada dia mais capacitado para testemunhar, para servir e para ser revestido de poder. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.